Bom, bom dia a todos e todas. Então, nós vamos a começar com a atividade do dia relacionado ao Complexo USP Pensa Brasil. E hoje nós temos a atividade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a mesa redonda Mudanças Climáticas de Estudos a Projetos de Inovação. Então, antes que mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal convidado, o professor Tércio Ambrisi, do Instituto de OIAG USP, que vai ser o nosso moderador, as palestrantes, a doutora Patrícia Morelhato, da Unesp, ao professor Micael Enxir, do IBE-USP, e o professor Luiz Eduardo Oliveira Cruz de Aragão, do INPE. ¿Sí? Então, como vocês sabem, este é um processo de mesa redonda. Nós vamos a ter, primeiramente, umas palestras de cada dos participantes e depois uma mesa moderada pelo professor Tércio. ¿Sí? Então, Tércio, a palavra é sua. Muito obrigado à Pró-Reitora. Primeiramente, eu parabenizo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação por essa atitude, né, por essa semana do USP Pensa Brasil. Acho que cada vez mais nós temos mesmo que pensar o nosso país, né? São tantas coisas acontecendo, né, e ao longo dessa semana nós temos visto, né, algumas das discussões. E hoje, em particular, né, com a temática Mudanças Climáticas de Estudos a Projetos de Inovação, nós estamos tocando num assunto extremamente importante, né, e que está já diretamente nos afetando, que é as mudanças, o aquecimento global, que tem mudado o clima e, portanto, tem mostrado que os eventos extremos estão aí acontecendo cada vez mais, com mais intensidade e com mais frequência. Então, é uma discussão extremamente importante que a Pró-Reitoria está colocando para nós. E dentro disso, né, nós temos três pesquisadores, né, destacados na nossa comunidade, que vão estar nos brindando com as suas palestras. Né, nós vamos ter a palestra da professora Patrícia, né, Morelhato, da Unesp, né, com o título de Biodiversidade e Mudanças do Clima no Antropoceno. Né, a professora Patrícia, na verdade, é professora titular do Departamento de Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp. Ela é diretora ou coordenadora do CBioclima, né, que é o Centro de Pesquisas em Biodiversidade e Mudanças Climáticas, que é um dos 5 CEPIDs recentemente aprovados pela FAPESP. E coordena a rede eFenology, de monitoramento de fenologia nos neotrópicos. Né? Atua na área de ecologia temporal e interações planta-animal em ecossistemas tropicais, principalmente fenologia de plantas. Então, realmente um prazer ter a professora Patrícia aqui. Vamos ter também o professor Luiz Aragão, né, que é pesquisador e chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, e é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e presidente do Comitê Científico do Programa de Grande Escala Biosfera-Atmosfera na Amazônia. Atua na área de monitoramento ambiental por satélites, focando no entendimento dos impactos das mudanças ambientais e climáticas na Amazônia e potenciais soluções. Também agradeço muito ao professor Luiz, né, pela presença. E, não mais importante, né, um professor da casa, o professor Micael, que é um professor associado do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências, aqui da Universidade de São Paulo. Atua na interface entre fisiologia, ecologia e etologia, com foco em fisiologia ambiental de insetos sociais, investigando principalmente os impactos de estressores antropogênicos, como as mudanças climáticas e exposição a xenobióticos sobre a biologia das abelhas sem ferrão. É um prazer tê-lo aqui, professor Micael. Né? E, dito isso, né, acho que podemos ir direto para as nossas palestras.
vamos seguir, então, o roteiro que vocês devem ter obtido. Vamos começar com a palestra da professora Patrícia, seguida do professor Micael, e terminando com o professor Luiz Aragão. E logo em seguida, nós passamos a parte de perguntas e debates junto com vocês. Né? E já de antemão, agradeço muito a presença de todos que estão aqui e de todos que estão nos acompanhando via YouTube. Muito obrigado. Professora Patrícia, a palavra está com você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao USP pela oportunidade de participação nesse evento tão bacana aqui da USP Pensa Brasil, a Pró-Reitoria de Pesquisa, o convite da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a Renata que está aqui, o professor Técio como moderador e a oportunidade de debater esses temas com os colegas. Bom, eu pensei em falar como a gente pode lidar com a biodiversidade em tempos de mudanças climáticas e como integrar essas duas ciências. E pensei em tratar um pouco falando do que é a biodiversidade e a mudança climática, como elas se conectam, por que a gente tem que agir logo e quais seriam, talvez por uma proposta de alguns desafios em como abordar esse tema. Eu estava pensando em que falar e hoje, na hora de preparar, pensei em colocar aqui para a gente pensar o quão quente está o assunto das mudanças climáticas e dos efeitos estressores na sociedade, nos biomas, na biodiversidade. E tem essas duas capas da Nature, que são dois volumes desse mês de setembro, que acabou agora. Um da direita falando do aquecimento e principalmente efeitos na saúde, esse aqui, os efeitos estressores nas plantas. Então, a gente tem muito o que integrar nessas duas ciências. A gente sabe que, pensando em diversidade biológica, eu quero que vocês pensem em diversidade como essa variedade toda de vida na Terra, e em todas as suas formas, de genes, de bactérias, aos ecossistemas inteiros. Né? Então, a gente pode pensar nisso em florestas, recifes de corais, campos. Mas lembrando sempre que a biodiversidade que a gente vê hoje é um resultado de mais de 4.000 milhões de anos de evolução e que somente recentemente ela vem vindo cada vez mais sendo influenciada pelos humanos e, principalmente agora, pela imposição que a gente fez das mudanças climáticas. Porém, é interessante pensar que tudo que a gente hoje discute de biodiversidade foi falado lá atrás e a filosofia por trás disso é importante e ultimamente, acho que é importante lembrar que esse termo biodiversidade foi cunhado numa reunião com grandes cientistas liderados pelo Eduardo Wilson, que eu considero que é o maior cientista naturalista que a gente tem, pós-Darwin, e que mudou muito a maneira da gente fazer ciência, talvez quase tanto quanto o próprio Darwin. E o que eu acho importante é que, além do conceito de biodiversidade, que é essa que eu acabei de falar com vocês, ele fala da biofilia. E esses livros dois são da década de 80, que fala dessa ligação do homem com outras espécies, com o sistema natural. E ele tem um outro livro muito famoso e que lhe criou muito problema, mas que também fala de como evoluiu a sociologia, as sociedades. Óbvio que ele pensou primeiro nas formigas, que eram as formigas que fazem sociais, mas depois ele integrou isso no entendimento de socialidade nos animais, incorporando o homem como animal, porque acho que às vezes a gente esquece que nós também somos, né, animais sociais. E com isso ele mudou muito a nossa maneira de enxergar a interação entre biodiversidade e o homem, a biodiversidade e a natureza. E dessa fundamentação teórica e filosófica que vem o que hoje a gente fala de sustentabilidade, de viver em harmonia com a natureza, de tentar de pensar nos benefícios que a natureza traz para o homem e para o seu bem-estar. E também a gente pode pensar em vários tipos de diversidade hoje, como a genética, de espécies, de ecossistemas ou a funcional, e tudo isso integrado ajuda a gente a entender e poder prever o que vai acontecer com a biodiversidade em tempos de mudanças do clima. É claro que quando a gente olha uma floresta, como a Floresta Atlântica, nessa fotografia, a gente sabe que existe uma diversidade muito grande de espécies.
Mas essa biodiversidade é representada também pelos animais que vivem na floresta, pela microbiota, pelas interações entre os animais e as plantas, pela dependência que existe entre esses animais das plantas e das plantas dos animais, que é o que a gente chama de redes de interação. E tudo isso está fadado a ser influenciado e pode ser modificado por questões de alterações antrópicas e, especialmente, pela questão do clima. Quando a gente vê um campo, muitas vezes a gente pode pensar que essa biodiversidade não é tão grande, mas aqui, por exemplo, é uma foto do campo rupestre, no central, aqui na parte central, cadeia de montanha central no Brasil, e talvez seja das áreas que a gente não fala, mas mais diversas, a maior diversidade por área que a gente tem no país, porque é uma área pequena, com uma concentração muito grande de biodiversidade, especialmente plantas, e com uma quantidade de endemismos, que são aquelas espécies exclusivas dessa área, muito grande. Então, pensar na biodiversidade é pensar de uma maneira bastante ampla. A gente sabe, e aí, como a gente vai conectar isso com as mudanças climáticas? A mudança climática é uma outra mudança antrópica que vem atuar sinergicamente junto com outras mudanças que o homem faz, como mudanças do uso da terra, e que altera o nosso clima, e aquecendo a atmosfera e mudando, então, o clima de diferentes maneiras, que muitas vezes pode ficar mais quente ou mais frio. Essa mudança climática, eu acho importante sempre falar e repetir para todo o público, que eu imagino que talvez não seja só de cientistas, ela já está comprovada e determinada. E nessa figura que a gente vê aqui, acho que talvez, não sei se dá para ver o ponteiro aqui, talvez sim, talvez não. Da esquerda, dá para a gente ver que foi exatamente a partir da década de 1850 que a gente começa a ter essas mudanças. E existe um marco, mais ou menos, no meio, por volta dos anos 80 do século passado, 1980, que tem um marco de aumento nessas mudanças e nesse aquecimento. Então, num tempo muito curto, a gente aqueceu muito e está tendo uma mudança de clima muito acentuada e muito rápida. Então, quando a gente volta naquilo que eu falei no início, que as espécies estão evoluindo aí em milhões de anos, e, de repente, em 20 anos, a gente muda, 20, 30 anos, está mudando muito o clima, não é possível da gente pensar que essa biodiversidade vai conseguir se adaptar a essas mudanças drásticas. Então, assim como a Terra é redonda, e a gente sabe disso há muito tempo, a gente também tem que internalizar o fato de que a mudança climática existe, está comprovada, e que está aí. Tá? E eu acho que existe uma falha, e é isso que eu quero colocar no final para o debate, da gente, de nós, como profissionais da ciência e do ensino e professores, de incorporarmos isso como uma disciplina em todas as matérias e em todos os níveis de educação que a gente tem. Então, a mudança climática é um fato. Por que ela não está, assim como a evolução é um fato, não é mais uma teoria ou uma proposta? Então, por que isso não está incorporado dentro do nosso ensino como outras teorias têm? Teoria da gravidade, teoria da evolução. A gravidade está comprovada, a evolução está comprovada, a mudança climática está comprovada também. E ela está comprovada mediante estudos detalhados que vão se acumulando, que congregam muitos cientistas de todo o mundo e muitos dados. São informações sintéticas, bem analisadas. E, ao mesmo tempo, também a gente tem, que são feitas pelo que a gente chama de IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, né, que lançou seu último relatório em 21 e 22, e agora em 23, uma síntese, eu não pus a capa aqui, mas que traduz tanto o que é a mudança climática, o que ela está causando no nosso clima, no nosso ambiente físico, mas também as suas consequências para a biodiversidade, para a agricultura, para o bem-estar humano, para a sociedade. Então, é muito importante a gente incorporar isso. Mas a gente tem um relatório independente sobre a biodiversidade no nosso antropoceno, que é essas décadas que nós temos agora e que são dominadas e alteradas principalmente por uma espécie, que é a espécie humana, que é o IPBES, que é o Relatório Internacional, o Painel Internacional para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que também faz uma compilação, também com um grupo muito grande de cientistas de alto nível, que compilam como está o status da biodiversidade global
e os serviços ecossistêmicos oferecidos por essa biodiversidade e que são essenciais para o nosso bem-estar. E, óbvio, isso tudo também está relacionado à Convenção de Diversidade Biológica. Então, como então essas duas ciências, das mudanças do clima e da biodiversidade, se conectam? Bom, a gente tem esses dois grupos, dois relatórios, mas eles aparentemente não estão fortemente interconectados, embora, se a gente vê, por exemplo, os estudos e relatórios das Nações Unidas, a gente vê que a biodiversidade é proposta como a nossa mais, como vou dizer, mais forte defesa contra as mudanças do clima. Então, por que será que essas duas ciências não estão grandemente interligadas? Nesse relatório, que eu pus a capa aqui, que é de 2019, um relatório excelente, e eu fiz questão de pôr esse, eles já pontuam alguns cenários do IPCC para entender o que está acontecendo com a biodiversidade. Então, para tentar integrar essas duas ciências, em 2021 foi feito um relatório, um workshop de membros do IPCC com membros do IPIBS para tentar, então, fazer um diagnóstico dessa biodiversidade em tempos de mudança climática e como integrar essas duas ciências. Esse relatório é muito bom, é muito interessante, ele tem alguns pontos que eu não vou repetir aqui, porque vocês podem olhar o relatório, é livre, é só baixar, mas o que eu queria trazer, então, é entender a principal mensagem que foi dada dessa ação conjunta de cientistas do IPCC com do IPIBS, que dizem que as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são duas das questões mais prementes do antropoceno, dessa época que nós vivemos. Porém, enquanto há um reconhecimento nos círculos científicos e de formulação de políticas que os dois estão interligados, na prática, eles são amplamente abordados em seus próprios domínios. Então, essa é uma questão importante, porque a gente não está estudando, e isso é muito importante e muito forte aqui no Global Sul, nas áreas tropicais, a gente não está propondo estudos, investigações e soluções que integrem, de início, a avaliação, por exemplo, dos efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade. Então, isso não está sendo feito e estimulado de forma sistemática. Embora, como a gente vê nesse gráfico da esquerda, a gente vê que a interação entre mudanças climáticas, uso da terra e biodiversidade é muito forte e que um influencia o outro de maneira bastante intensa. Então, se a gente tem a mudança do uso da terra causando perda de biodiversidade, sim, mas também a gente tem a mudança climática também alterando biomas, alterando o tempo que as espécies se reproduzem, então causando uma série de alterações que a gente tem que estudar e avaliar e tentar entender como a gente está perdendo ou pode ganhar soluções através desse entendimento. Então, vamos ver um exemplo bastante simples, que só comparando figuras que vêm desses dois estudos independentes, a gente vê. Essa é uma figura que já está ficando clássica do último relatório do IPCC, do 6º relatório, que mostra o incremento de aquecimento global, mudanças regionais, em médias de temperatura, precipitação e umidade do solo. Esse gráfico mostra a umidade do solo. Eu quero que vocês olhem aqui no Brasil, à esquerda, né? A região da Amazônia, que vai ficando cada vez mais escura, o que significa que, dependendo dos cenários climáticos de 1,5, 2,5, ou 2 ou 4 de aquecimento global, são os cenários futuros, a gente vê que essa região da Amazônia superúmida vai ficando cada vez mais seca, pelas previsões de mudanças do clima. E se eu olhar um gráfico que já vem dessa outra parte de estudos que pensam no bem-estar humano e na biodiversidade, não que um não pense, tá? Mas que estão mais focados nessas questões, a gente vê aqui na Amazônia, que é uma região com uma das menores pegadas humanas, e se a gente vai no gráfico aqui de baixo, à direita, inferior à direita, a gente vê também que é uma das regiões mais biodiversas do planeta. E aí, se eu olhar nas duas, eu vou pensar que é simples, né? O cenário que a gente tem é que essa região mais biodiversa do planeta está secando de acordo com as previsões do IPCC.
E, infelizmente, as previsões estão aí, né? Então, quem assistiu o jornal ontem, ou vai escutar daqui a pouquinho o Luiz Aragão falar, vai saber que vários estados da Amazônia estão secos novamente esse ano, por diferentes efeitos climáticos que estão se intensificando durante essas mudanças. Então, como que a gente poderia fazer para interconectar essas duas ciências e por que o tempo é tão importante? Bem, o tempo é importante, vou pôr uma figura simples, porque as mudanças estão aí, a gente já está vendo os efeitos. Esse ano, desde o final do ano passado até o começo agora, esse ano, a gente viu vários eventos extremos aqui com a gente, na praia, ali em São Sebastião, em Ubatuba, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, e vendo em outros países também isso acontecendo. Então, esses efeitos estão aí. Então, se a gente não agir de uma forma agressiva para tentar reduzir as emissões e mudar esses cenários, a gente vai ficar com um caminho que provavelmente não tem volta e que as consequências de conviver na Terra vão ficar cada vez mais complicadas. E o que é importante lembrar é que sempre essa complicação é maior exatamente para as populações mais vulneráveis, né? E isso vai causar fome, vai causar insegurança alimentar, vai prejudicar a sobrevivência, o bem-estar humano vai ficar pior, e quanto pior, quanto mais vulneráveis são essas pessoas. E aí, o que eu acho é que a gente também não vai chegar com esse tipo de cenário a poder alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são metas que foram impostas há 10 anos, ou propostas 10 ou 15, 10 anos, e que a gente está ainda sofrendo para chegar, e hoje tem um debate sobre a gente consegue chegar, será que a gente deveria escolher alguns desses objetivos para tentar alcançar? Quem sabe mudanças climáticas e biodiversidade são dois bons. Então, pensando nesses desafios, na emergência climática e na necessidade que a gente tem de tentar alcançar esses objetivos e fazer previsões, e considerando que a biodiversidade é essencial para o bem-estar humano. Então, por exemplo, se a gente tem alimento, é porque a gente tem polinizador que está polinizando as flores e produzindo frutos, mas se a gente não tem sistemas naturais que provêm esses polinizadores, a gente também vai causar uma insegurança alimentar. Só para dar um exemplo, eu pensei em alguns pontos que poderiam ser utilizados para a gente tentar integrar essas duas ciências e fazer previsões futuras. Então, talvez a gente possa fazer síntese, usar os dados que já estão aí, modelagem, trabalhar com novas técnicas de estudos, tá? E pensar nas dimensões da biodiversidade, soluções sustentáveis. Por exemplo, e aqui eu vejo aqui uma proposta que talvez a gente possa incorporar dentro das universidades, dentro da nossa ciência, pensando como cientistas, uma maneira de alcançar isso, que seria, talvez, trabalhar pensando mais em missões, de formas a abordar uma forma de converter as pesquisas que a gente já tem feito em ações climáticas. Então, a gente tem um conhecimento científico muito grande, que é resultado de muitos assessments, de muitos relatórios que falam de mudanças globais, que falam de biodiversidade. Um exemplo é o IPCC, que eu acabei de falar. Então, talvez a gente pudesse usar esses relatórios para entender os vazios que a gente tem de conhecimento, as limitações, pensar em pesquisa e talvez trabalhar em missões transdisciplinares que talvez possam trazer uma nova pesquisa em clima e biodiversidade desenhada também para abordar essas limitações e dar soluções, né? E que cheguem até a política e de maneiras a redefinir a estrutura de pesquisa e também prover mais soluções. Então, se a gente pensa aqui, a gente que está na universidade, será que a gente não consegue reestruturar a universidade de forma a pôr isso no currículo, a pensar que a gente pode ter metas em que a universidade vai alcançar melhor a sociedade, gerando uma ciência que vai chegar a oferecer soluções para a sociedade em relação ao clima? Então, acho que essa pode ser uma meta importante. Eu ponho aqui, por exemplo, aí fazendo meia-culpa, esse aqui é, por exemplo, um desenho de como a gente pretende integrar biodiversidade
e Mudanças Climáticas no Centro CEPID, que o Tércio comentou agora, mas a gente não pensou em trabalhar numa... Veja que a gente fala em síntese, história natural com nova geração, dimensões da biodiversidade, usar microbioma como um link para a inovação e para tentar entender mudanças, e a disseminação, que entendo que é todo tipo de difusão da ciência, inclusive educação. Mas aqui a gente não tem uma mission-oriented approach para tentar abordar a ciência, trazendo também, pensando em trazer esses resultados. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto que eu acho que tem que ser debatido, é como a gente vai integrar melhor esse conhecimento, e eu acho que ele tem que ser internalizado, não só na ponta da ciência que cada pesquisador faz no seu instituto de pesquisa ou na universidade, mas integrado ao ensino também, e a várias estratégias da universidade. Quer dizer, o engenheiro está aprendendo mudanças climáticas, o arquiteto está aprendendo, o agrônomo está aprendendo, né? Os agrônomos nem querem que a agricultura entre no mercado de carbono, né? O que a gente viu agora, ontem. Então, por quê? Eles não estão sendo ensinados que isso é importante. A gente não está ensinando e está criando profissionais que não conseguem entender o que é mudança climática, o que é biodiversidade, por que a gente tem que caminhar para uma vida mais sustentável. Então, é isso, e a gente tem hoje vários exemplos, e talvez eu gostaria de deixar aqui para fechar um exemplo que eu acho muito importante, que é a gente modelar mais, não só o clima, mas modelar integrando outras partes, outros parâmetros do sistema que envolvem a biodiversidade, demografia, fisiologia das espécies, interações, invasões biológicas. Então, hoje a gente tem vários trabalhos novos que estão agregando isso, e também pensar que talvez a gente consiga convencer melhor governos quando a gente mostra que o que acontece na Amazônia influencia o Tibete ou influencia ali embaixo a Antártida, e então a gente tem que mostrar essa integração e que a gente está numa bolinha em que uma coisa que você faz aqui influencia o que o outro faz lá. Não é só as redes sociais que chegam em qualquer lugar do mundo. A mudança climática que acontece aqui influencia lá. Redes de observação, né, e experimentos, como o grande experimento do Amazon Face, não precisa ser grande, mas a gente precisa trazer e fechar esses vazios e integrar a mudança climática no dia a dia de todas as pessoas, desde a criança que está na pré-escola até o estudante da universidade pós-graduando, ele tem que ouvir falar desde que ele nasce em mudança climática. Isso não é só uma questão científica, mas uma questão também social e um direito do cidadão. Como é que ele vai se defender do que está acontecendo se ele nem entende o que é isso? Né? Ele só ouve falar de vez em quando no jornal quando a desgraça aconteceu. Então, isso é uma responsabilidade nossa, de ponta a ponta. E tem uma discussão interessante, que eu acho que a gente também tem que fazer, que são como a gente está progredindo em relação ao desenvolvimento, a alcançar esses desenvolvimentos, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu acho importante a gente olhar. Eu tenho uma discussão muito interessante na Nature, que eu acho que vale a pena para quem é da ciência que vê. Eu agradeço e a oportunidade, eu fico aqui aberta para a gente discutir. Muito obrigado, professora Patrícia. Pontos extremamente importantes, né? Vou guardar para a discussão. Então, eu gostaria de chamar, então, o professor Micael para a sua apresentação. Bom, bom dia a todos e a todas. Desculpem as problemas técnicos, mas deu certo, afinal das contas. Bom, obrigado pelo convite. Gostaria muito de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, também pelo evento. Quero parabenizar. Também queria agradecer a Patrícia para já dar uma boa leva nas informações que eu não preciso mais falar, porque ela já falou sobre. Então, eu vou entrar num ponto um pouco mais específico, que a Patrícia mencionou, sobre os serviços ecossistêmicos. Então, serviços ecossistêmicos, um dos serviços ecossistêmicos importantes é a polinização, e principalmente a polinização por abelhas. Então, eu vou falar na minha palestra um pouquinho sobre os problemas que as abelhas enfrentam devido às mudanças climáticas, principalmente ao aquecimento global. Uma frase bastante famosa é que se as abelhas desapareceram da face da Terra,
a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução de flora. Sem flora não há animais, sem animais não haverá a raça humana. Então, supostamente Einstein disse isso, ele nunca disse isso, mas mesmo assim é um citado bastante utilizado e bastante interessante, que mostra essa necessidade, essa importância das abelhas para o mundo como um todo. Aqui, se a gente pensa agora em serviços ecossistêmicos, polinização principalmente de plantas cultivadas, né? Um estudo mostra aqui infelizmente cortava aqui minhas referências, mas um estudo mostrava que as abelhas, não apenas as abelhas, mas também polinizadores nativos, são importantes para a produção de cultivos, para a produtividade de cultivos. Então, se vocês olham aqui, então, temos as abelhas que todo mundo conhece, né? As abelhas Apis mellifera, em verde, e a importância deles em determinados cultivos. Então, se você observa aqui no Brasil, a grande maioria dos cultivos estudados naquele estudo mostram que os insetos nativos da região têm muito mais contribuição na polinização desses cultivos do que as Apis mellifera, que inclusive são uma espécie invasora introduzida no Brasil há mais que 50 anos agora. Para que a polinização serve, se a gente olha nessa figura aqui? Então, a grande maioria dos alimentos provenientes de plantas precisam de alguma forma de polinização. Tá? Logicamente, nós temos algumas plantas que precisam de nenhuma polinização, que temos o trigo, temos arroz, banana, mandioca. Então, nesse caso, o senhor Einstein disse isso, que sem abelhas não tem alimento, ele está um pouquinho equivocado. Feijão também, por exemplo, não precisa de muita polinização, mas, por outro lado, se a gente olha para plantas onde a polinização é essencial, são principalmente as frutas, melão, melancia, maçã, tomate, todas essas. Então, esse gráfico ele mostra, ou essa figura ele mostra, que os polinizadores eles têm uma importante contribuição para o alimento humano e também, logicamente, para outros animais, mas não 100%. Né? Então, como brasileiros e brasileiras, nós estamos salvos. Feijão, arroz, precisa quase nada de polinização. Então, se a gente consegue sobreviver de feijão e arroz nos próximos centenas de anos, estamos salvos e tranquilos. Também a falta de polinizadores traz uma oportunidade interessante para novos empregos. Então temos vários cultivos onde há polinização manual. Tá? Então essa polinização manual, na falta de polinizadores naturais, o que as pessoas precisam fazer? Eles precisam ir para as plantas e transferir o pólen de uma flor para outra flor. Então essa polinização manual é real, então não é só uma piada. Por exemplo, no cacau, que é um produto bastante importante aqui no Brasil, um cultivo bastante importante, a polinização manual aumenta a produtividade do cacau por 60%. Tá? Então, a produtividade do cacau aumentada por polinização manual. Bom, com isso, logicamente, tudo será polinizado manualmente, com isso o custo de vários alimentos vão aumentar absurdamente. Né? Se você pensa no melão que hoje em dia, assim, depende da época do ano, mas é relativamente barato, mas o custo do melão vai aumentar consideravelmente se precisar de polinização manual. Mas cultivos não é tudo que interessa, isso também um ponto bastante importante. A gente pensa, igual a Patrícia falou na palestra dela, sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. A gente pensa um pouquinho nos próprios ecossistemas. Né? Então, a polinização por abelhas é importante também para a manutenção da flora nativa. Né? Aqui um estudo recente, também foi publicado em 2023,
que mostra a contribuição de abelhas nativas brasileiras, que são as abelhas sem ferrão. Eu não vou entrar em detalhes agora o que são as abelhas sem ferrão, porque isso ia explodir aqui o meu tempo. Mas aqui vocês podem ver aqui embaixo as abelhas sem ferrão conhecidos, ou estudados nesse caso, e aqui em cima as plantas polinizadas por os grupos de plantas polinizados por essas abelhas. Isso demonstra que essas abelhas nativas elas são fundamentais para a manutenção da flora nativa. Tá? Então, se a gente pensa em biodiversidade e em serviços ecossistêmicos, ou também em desenvolvimento sustentável, as abelhas têm uma contribuição bastante importante e por isso a gente tem que pensar em como manter as abelhas e ver quais são os desafios que a gente está proporcionando com nossas ações antrópicas sobre essas abelhas. Bom, as ameaças mundiais, isso não é apenas no Brasil, as ameaças mundiais para os polinizadores são diversos. A fragmentação de hábitat, possivelmente uma das maiores ameaças que os polinizadores enfrentam. A exposição a pesticidas também é uma coisa bastante na moda para ser estudado. Exposição a outros poluentes, bem na moda agora, vem os microplásticos, que é um novo desafio. E, entre outros, também as mudanças climáticas, que também têm um impacto bastante grande, que é o foco da minha palestra. Okay. Então, as mudanças climáticas, a Patrícia já mostrou um gráfico mostrando essas mudanças climáticas. Eu vou mostrar aqui uma animação que eu peguei da internet. E não sei se dá para ver muito bem. Mas aqui vocês podem ver também essas anomalias em temperatura ao longo do tempo. Eu espero que isso agora funcione aqui nessa apresentação. Não funciona. Então, nesse formato, acho que não dá certo. Bom, e seria uma animação muito bacana que vocês iam ver que nos últimos 25, 30 anos fica tudo vermelho. Né? Então, a Terra, o globo, no começo fica tudo azulzinho e meio amarelo, depois fica tudo vermelho. Né? Bastante bacana, bastante impactante de ver, de visualizar, mas assim, o gráfico da Patrícia também mostrou, afinal das contas, a mesma coisa. Bom, eu intitulei essa palestra, mudei esse título um pouquinho, falando sobre os círculos da morte. Por que falei sobre círculos da morte? Eu estava procurando na internet uma imagem que mostra esse impacto como a temperatura pode causar a morte, né? E surgiu essa imagem aqui de um deus aqui dos astecas, cujo nome eu tentei pronunciar, vocês podem ver aqui, é Mictlantecuhtli, alguma coisa assim. Eu estava praticando esse nome por horas, mas eu sabia que não ia sair quando eu vou dar palestra. Então, essa imagem, esse é o Deus da Morte, e essa imagem é bastante interessante, porque ela tem, por um lado, ela tem assim, logicamente, antigamente era inteiro, né? Mas o que eles acharam que nesse lado direito de vocês tem esse sol. Então eles não sabem ainda exatamente por que os astecas eles representaram esse deus dessa forma. Uma das sugestões é a morte por causa de calor, por causa do sol. Então, bastante interessante de utilizar. Por isso também usei essa imagem, porque nós temos um lado óbvio, os efeitos da morte. Então nós temos morte por superaquecimento, que é um efeito relativamente lógico. Nós temos um efeito também óbvio das mudanças climáticas sobre as populações de abelhas, que é a redução do habitat adequado. Também a Patrícia mencionou isso brevemente na palestra dela. E uma incompatibilidade fenotípica, o que é isso eu vou explicar daqui a pouco. Mas nós temos, por outro lado, um lado menos óbvio, que é a redução da área de forrajamento, redução do forrajamento por pólen e redução da viabilidade espermática, que são coisas que a gente está estudando
esses efeitos, entre aspas, subletais das mudanças climáticas de aumentos da temperatura sobre as populações das abelhas. Bom, custo mais óbvio, então, morte por superaquecimento, ou seja, quando uma abelha voa lá em campo, quando ela faz forajamento, quando está muito quente, ela morre. Isso é relativamente claro. Coisa boa, que as abelhas são extremamente resistentes contra temperaturas altas. Então, esses são estudos aqui em Apis mellifera, que é essa abelha introduzida aqui no Brasil. E aqui 2 estudos do nosso grupo que mostram que essas abelhas, a Melipona subnítida, que é uma abelha que ocorre na Caatinga, e aqui a Scaphotrigona, que ocorre aqui em São Paulo, tem temperaturas críticas elevadíssimas. 60 graus, 70 graus. Bacana. Ótimo. A abelha não, mas até que ponto, a Patrícia falou até essas explicações de previsões de 4 graus até 2100. Então, 60 graus, até chegamos em 60 graus, 70 graus vai demorar um pouquinho. Bom, pronto. Podemos ir embora, porque as abelhas aguentam tudo, temperatura maravilhosamente bem. Mas, espera aí. Temos uma tolerância elevada, porém, os estudos também mostram que eles são extremamente sensíveis a mudanças de temperatura. Ou seja, mesmo que eles conseguem tolerar temperaturas elevadíssimas, eles não conseguem tolerar muito bem mudanças na temperatura atual. Okay? Então, esses são resultados bastante preocupantes que a gente encontrou aqui nos nossos estudos. Essa sensibilidade térmica que as abelhas têm, os insetos em geral têm, é associado à fisiologia desses animais, basicamente. E aqui um estudo, uma revisão, pegando um monte de dados, meta-análise, mostrou que o impacto das mudanças climáticas sobre os insetos, principalmente a linha teoricamente vermelha, aqui, principalmente nos trópicos, vai ter um grande impacto, tem um grande impacto negativo sobre as populações desses animais, principalmente por causa dessa sua elevada sensibilidade a mudanças de temperatura. Nesse estudo, ainda não foram inclusos nossas abelhas, talvez, incluindo isso, essa previsão ainda ia melhorar, ia piorar até um pouquinho. Redução do habitat adequado, né, também uma coisa relativamente óbvia, conforme aumenta a temperatura, as plantas, primeiramente a temperatura ambiental vai mudar, então o habitat onde as abelhas nativas vivem hoje em dia, vão ficar cada vez menos agradáveis para essas abelhas. Também a mudança das plantas na vegetação, então as plantas que também provavelmente vão ser mais impactadas do que os animais, pelas mudanças de temperatura também não vão ocorrer mais nessa região. Então, plantas que as abelhas precisam para se alimentar, precisam para alimentar suas colônias, também vão desaparecer. E com isso vai haver uma redução, aqui em vermelho, são as reduções ou contração de área de ocorrência. De 2070, então vai ter para várias espécies de abelhas uma contração extrema nessas áreas com clima favorável, com condições favoráveis, e com isso vai haver uma mudança de distribuição dos animais. Então, se eles conseguem acompanhar essas mudanças, eles talvez vão conseguir migrar para outra região. Isso, logicamente, traz problemas para a vegetação na região onde eles estão atualmente. Então, essa adequação do habitat cada vez mais reduzida. Isso tem, logicamente, tanto a migração para outras áreas, como também essa redução da ocorrência local vai ter impactos negativos, principalmente sobre esses serviços ecossistêmicos. A incompatibilidade fenotípica. Então, nós temos uma
incompatibilidade entre as plantas e as abelhas, que pode ser por causa de distribuição. Então, pode ser que as abelhas vão ocorrer em um local onde as plantas que elas polinizam não ocorrem mais, ou vice-versa. Pode ser uma incompatibilidade temporal, ou seja, que as abelhas são ativas em temperaturas, em épocas do ano, que as plantas não vão florescer. Então, nesse caso, também não vai haver mais polinização. Também pode ter a incompatibilidade morfológica associada à redução de tamanho corporal, principalmente das abelhas, e, no caso, também sobre o forrajamento. Bom, com isso eu vou falar um pouquinho sobre esses custos menos óbvios agora, esses custos mais escondidos que a gente está estudando há alguns anos agora. Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre a redução da distância da área de forrajamento. Um estudo que nós fizemos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, nós medimos as temperaturas corporais das abelhas em diversas distâncias de forrajamento e nós observamos o seguinte, que as abelhas, as distâncias não são muito grandes, isso também é uma coisa bastante importante para pensar. A gente testou em 15 metros, 50 metros e 100 metros. Né? Então, 100 metros para uma abelha é tipo nada. Né? Uma abelha que consegue voar 2 quilômetros, 4 quilômetros, 100 metros não é muita coisa. Né? Em 50 metros e 100 metros, observamos que havia um aumento da temperatura, principalmente do abdômen, e também da cabeça em 100 metros. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Que as abelhas não conseguem mais regular a temperatura, eles vão começar a superaquecer o abdômen e a cabeça. Qual que é o problema disso? Abdômen são todos os órgãos vitais e cabeça que tem o centro do sistema nervoso. Então, se você afeta negativamente os órgãos vitais e também a cabeça, o sistema nervoso, logicamente vai haver um grande problema nisso. Então, conforme aumentam as temperaturas, as abelhas então vão cada vez ser forçados em forragear mais próximo à colônia. Então, eles vão cada vez ter uma área de forrageamento cada vez menor. E com isso também, logicamente, vai aumentar ou vai reduzir a comida que eles vão conseguir levar para dentro da colônia. As forrageadoras de néctar, então temos abelhas, elas coletam néctar, coletam pólen. As forrageadoras de néctar, elas têm uma tolerância um pouquinho maior a temperaturas do que as forrageadoras de pólen. Isso devido ao fato que quando as abelhas elas coletam néctar, eles têm líquido dentro, esse líquido faz com que eles conseguem ter um resfriamento evaporativo, então isso ajuda. Por isso as forrageadoras de néctar são um pouquinho menos sensíveis. E com isso, conforme aumenta a temperatura, diminui a proporção de abelhas que entram com pólen. Né? Então, aumenta, as forrageadoras de néctar são menos afetadas, as forrageadoras de pólen são mais afetadas. Com isso, conforme aumenta a temperatura, elas vão parar de forragear por pólen. Qual é o problema disso? Todo mundo, quando fala de abelha, sempre pensa a abelha coleta néctar, então vamos fazer mel. Para as abelhas, o néctar, o mel, não importa tanto quanto para os seres humanos. Para eles, o que importa é o pólen. O pólen são as proteínas, e as proteínas que fazem com que as abelhas jovens podem se desenvolver, precisam de proteínas. Então, conforme a gente reduz, as abelhas reduzem seu forrageamento para pólen, reduz essa entrada de proteínas para dentro da colônia, e com isso também reduz o número de cria que está sendo construído ou feito a cada dia. Então, infelizmente, cortava agora nessa apresentação a parte de baixo da apresentação, mas aqui o eixo X aqui é o mesmo que o eixo de cima. Então, conforme aumenta a temperatura, então o que acontece? Que cada vez menos cria vamos ter dentro da colônia. Okay? Bom, um problema também não são apenas essas temperaturas, esse aumento geral das temperaturas ao longo
do tempo, mas também são essas ondas de calor que aumentam cada vez mais na sua frequência e na sua duração, como também tivemos esses dias uma onda de calor. O problema dessas ondas de calor que alguns indivíduos são expostos com maior probabilidade a essas ondas. Aqui temos machos de uma espécie de abelhas, né? Aqui temos imagens térmicas que a gente estudou durante essa última onda de calor, esses machos, como esses machos reagem para essas ondas de calor. Então, esses machos estão sentados aí nas folhas, em frente das colônias, esperando a rainha sair para fecundar a rainha. Então, eles ficam lá parados. Então, eles enfrentam 100% essas ondas de calor. O problema disso é que essas ondas de calor, ou esse calor elevado, reduz agora a viabilidade espermática dos machos, né? Então, quase 50% redução da viabilidade espermática. Ou seja, o macho exposto a essa onda de calor, se ele fecundar uma rainha, vai cair por 50% essa sua reprodução, essa contribuição na reprodução. As rainhas também têm o mesmo problema. Nesse caso, nós temos, porém, uma coisa mais dramática, as temperaturas relativamente baixas que a gente observa aqui. 34 graus, tá? Em 34 graus, dentro da colônia, 30 graus é a temperatura normal dentro da colônia, mais ou menos, 34 graus, são 4 graus de aumento de temperatura. Nós temos também uma redução da viabilidade espermática, que a rainha estoca o esperma dos machos dentro de uma estrutura. Então, também mais que 50% de redução. São apenas 4 graus de aumento de temperatura por 24 horas. Tá? Então, não é uma coisa constante. Então, com isso, cada vez mais vai diminuir essa população das abelhas. Aqui nós temos o nosso círculo da morte. Então, a redução da entrada de pólen causa menos pólen estocado, causa menos cria, menos forjadoras. A redução da viabilidade espermática também tem o mesmo efeito, vai ter cada vez menos forjadoras. A redução da área de forjamento causa a redução da entrada de pólen para dentro da colônia, e com isso as colônias, aos poucos, vão entrar em colapso. Bom, mas não se preocupem, dos maiores especialistas em assuntos climáticos do mundo já avisaram que essas mudanças climáticas são um conceito dos chineses e não temos nos preocupar. Quero agradecer ao pessoal do meu laboratório que ajudou e está ajudando nessa aventura científica. Muito obrigado pela atenção. Tá ok. Muito bom, excelente, brilhante palestra, professor Micael. E agora, professor Luiz, temos o prazer de tê-lo aqui. Obrigado, Técio. Bom, enquanto a gente vai colocando a apresentação, a gente está meio atrasado. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a organização do evento. Quando eu vi o nome do evento, eu não pensei duas vezes em aceitar o convite. Eu acho que realmente a gente precisa pensar o Brasil, e quando a gente pensa o Brasil, nós temos que pensar o Brasil como um país de excelência, né? E muitas pessoas podem pensar que esse tipo de pensamento é utópico, mas se eu posso ver que tem várias pessoas aqui, tem pessoas assistindo online, se a gente pensar e sonhar juntos, acho que a gente pode transformar isso em realidade, como dizia o nosso grande profeta, né? Então, eu aprendi bastante nas duas palestras anteriores, foram demonstrados grandes problemas que temos, um conhecimento científico de altíssimo nível, e eu vou, portanto, tentar trazer a parte mais de como nós podemos concatenar esse conhecimento científico para a resolução desses problemas, olhando para o Brasil como um todo, né? Não adianta a gente resolver o problema localmente. As mudanças climáticas globais e ambientais são de larga escala, né? Como foi colocado anteriormente, influenciam diversas regiões,
e assim nós temos que pensar como resolver o problema para um país com dimensões continentais. E aí eu trarei, quando a apresentação entrar, que tipo de ferramentas, né, e o que temos, né, para tratar desse assunto em grande escala, principalmente baseado nos dados de satélite, que, na minha visão, o Brasil é um país que necessita de uma infraestrutura espacial, né, como a infraestrutura de comunicação, de energia, né, a infraestrutura espacial ela é crítica para que a gente consiga avançar e planejar o nosso caminho rumo a um desenvolvimento sustentável. Tá? Então, vou aguardar aqui para começar a exposição dos slides. Conseguiu? Bom, vou continuar falando aqui, né? Vou aproveitar, né, que o tempo só vai contar quando entrar a apresentação. Então, tá. Então, agora o tempo começa a contar. Vamos lá. Então, como eu coloquei, né, eu quero tentar mostrar para vocês as capacidades que o país tem de tentar fazer uma gestão ambiental competente para combater essas mudanças climáticas e atingirmos esse desenvolvimento nacional de forma sustentável. Então, o que eu apresentarei aqui é parte dos estudos que nós desenvolvemos aqui no meu laboratório. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é sobre as emissões de gases de efeito estufa do país. Esse aqui é um trabalho do Observatório do Clima, né, que demonstra, tem 2 pontos importantes. Primeiro, quase 50% das emissões brasileiras vêm da conversão de florestas, né, para outros usos. Isso é um número extremamente elevado, porque grande parte dessa conversão é ilegal, né? E segundo, um outro fato importante desse dado é de que as regiões onde você tem maiores emissões de carbono, né, são regiões que têm o produto interno bruto baixo, né, que é um padrão oposto ao que você vê no resto do mundo, né? Então, o Brasil ele é um dos países mais bem posicionados para reduzir as suas emissões de carbono, combatendo a ilegalidade, né? E, com isso, torna-se também um país numa posição privilegiada para liderar o mundo, né, rumo a um desenvolvimento que considere a sustentabilidade ambiental e possa, então, ajudar a estabilizar o clima. A Patrícia mostrou no início, né, previsões de mudanças climáticas, e aqui eu trago um estudo realizado pelo professor Marengo, né, que eu fui coautor também, que já mostra, baseado em dados medidos, as alterações climáticas, principalmente na região amazônica. Então, temos alterações aí na temperatura, nos fluxos de água, né, entre a biosfera, a atmosfera, na chuva, né? E o que é interessante é que eu não consigo, eu vou mostrar aqui, né, onde você tem, se você for olhando as figuras, a gente vê que as mudanças se concentram nessa região chamada de Matopiba, onde você tem uma expansão da agricultura, né, atualmente, né, para uma agricultura de larga escala, com destruição da vegetação nativa, e esse tipo de expansão numa área que tem um risco climático elevadíssimo já medido é incoerente, né, quando nós pensamos em gestão ambiental e sustentabilidade econômica do país. Porque se você expande a agricultura numa área de risco climático, você primeiro vai gerar insegurança hídrica, porque essa agricultura vai precisar de água que a população também demanda. Então, você gera uma competição. Você pode colapsar a própria produção, gerando insegurança alimentar. Isso cria uma insustentabilidade econômica, né?
pois a nossa produção não atingirá, né, os padrões esperados, né, além, né, de causar a degradação ambiental, onde você tem todas as consequências, não só da biodiversidade, da questão da polinização que foi colocada anteriormente e, consequentemente, uma intensificação da própria crise climática. Então, a gente já sabe que isso está ocorrendo, as mudanças climáticas no país, né, e devemos pensar, né, de forma a implantar ações em escala nacional que possam, então, permitir com que nós realizemos essa transição para um desenvolvimento que visa uma sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, na minha visão, aqui eu estou colocando, né, a minha especialidade, porque eu acredito que um país com uma dimensão continental, para que a gente consiga atingir esse tipo de planejamento, nós precisamos de geotecnologias, né? A gente precisa olhar o país de forma integrada e acoplando esse conhecimento local para que a gente consiga avançar, né? E o Brasil já tem muitos avanços, né, tecnológicos que permitem com que a gente faça essa transição. Aqui tem alguns, eram dois filmezinhos aqui, mas não acho que não está funcionando. Mas não tem problema, né? Primeiro, o mundo, né, ele é monitorado por mais de 700 satélites de observação da Terra que medem vários atributos do planeta que podem ser aplicados em diferentes estudos para que possamos entender os impactos e também que possamos planejar meios para a solução desses problemas. O próprio Brasil já lançou 9 satélites. O programa espacial ele deve ser intensificado focando em problemas atuais que devem ser resolvidos e que podem ser monitorados a partir dessa infraestrutura espacial. Uma das câmeras que está no satélite brasileiro Cibers 4A é uma câmera que tem 2 metros de resolução. O país tem uma tecnologia, né, que poucos países têm. Então, a gente está bem na frente, né? E essa câmera você consegue ver um carro na rua, você consegue fazer planejamento para experimentos em escala local e temos também diversas plataformas computacionais, né, que podem agregar essas informações científicas de uma forma facilitada para que a sociedade, tomadores de decisão, possam tomar suas decisões baseado na ciência. Não existe desenvolvimento sem a ciência, né? Então, o Brasil tem uma parte tecnológica muito bem desenvolvida para a realização dessa transição, né? E aqui a gente está pensando, o Brasil, a gente precisa tratar de inovações, né? Então, baseado nessas tecnologias, vou demonstrar alguns estudos aqui que utilizaram essa tecnologia com criatividade para entender alguns dos problemas, né? Localizar esses problemas, produzindo dados que podem, então, ser usados para mitigar os problemas. Então, aqui eu mostro um estudo realizado no nosso laboratório, que, primeiro, a gente tira vantagem de uma série temporal de dados de satélite de cerca de 30 anos, né, para mapear as bordas florestais. Depois do desmatamento, você, né, cria uma borda entre a floresta e a área aberta. As pessoas vão perguntar, para que você está olhando a borda? Por quê? Eu vou demonstrar aqui que a gente calcula as emissões de carbono baseado no que foi retirado, mas a gente não calcula o efeito
dessa criação da borda nas emissões de carbono. Então, vamos seguindo aqui. Primeiro, a gente mapeia, né, a idade dessas bordas, né, do lado direito de vocês tem o mapa da idade das bordas para a Amazônia como um todo. Nós utilizamos a tecnologia LiDAR, né, que também eu passei direto porque é um filme, não dá para ver, mas é um sensor, né, que ele reconstrói tridimensionalmente os alvos na superfície terrestre. E como vocês podem ver aqui, o azul são áreas mais baixas e o vermelho são áreas mais altas. Aqui é uma floresta, né? Então, com essa informação da altura da floresta, nós conseguimos medir quanto tem de carbono estocado na floresta, nas áreas abertas para o interior da floresta. E a gente está interessado nessa área de transição que é a borda. E quando a gente relaciona a idade da borda com os estoques de carbono retirados daquele dado de lá, a gente vê que na borda, quanto mais antiga, ela perde carbono também. Então, o desmatamento não é o único processo que emite carbono. A borda que foi criada também perde carbono, né? E nós, então, fizemos o cálculo e a gente vê que a borda ela adiciona mais cerca de 35, 37% de carbono nas emissões por mudança de uso da terra. Então, as nossas emissões são ainda maiores do que aqueles 50%, se a gente considera esse efeito de borda, e considerando que, a partir do momento que você abre a borda, você torna a floresta mais vulnerável também para a entrada do fogo, né, para o corte seletivo. Então, tudo isso gera emissões de carbono que são que não são quantificadas atualmente nessas emissões. E cada um desses processos necessita de políticas públicas diferenciadas para serem tratados. Ao mesmo tempo que, a partir do momento que você quer implementar algum empreendimento de bioeconomia, você talvez precise de infraestrutura na Amazônia. Então, como você deve atuar, né, para implementar essa bioeconomia na Amazônia, que depende de uma infraestrutura, minimizando as suas emissões. Então, você consegue planejar, né, sabendo da extensão dessas bordas e a forma com que você desmata pode gerar mais ou menos emissão, você consegue, então, fazer um planejamento da sua expansão da infraestrutura, minimizando as suas emissões de carbono, tanto pelo desmatamento direto, como com a redução da extensão das bordas florestais. Por outro lado, né, nós também conseguimos, utilizando essa infraestrutura espacial, dados de satélite, quantificar quanto de carbono uma floresta pode assimilar ao longo do tempo, a partir do momento que você abandona uma área que foi desmatada. E aí a gente entra na questão do pagamento por serviços ambientais, por exemplo. Existem áreas, né, que não são adequadas para a expansão agrícola. Então, você pode ter, alternativamente, a recomposição da sua floresta com uma taxa de carbono por ano assimilada conhecida, que a gente consegue calcular para a Amazônia como um todo. Diferentes regiões têm diferentes taxas, inclusive aqui é um estudo que mostra também o efeito de distúrbio nessas florestas, mostrando como a taxa de crescimento varia ao longo do tempo. E com isso a gente consegue, então, produzir mapas, né, com 100 metros de resolução espacial. Então, isso aí cabe dentro de uma propriedade. Você, dentro de uma propriedade rural, você consegue saber quanto você está ganhando de carbono ou quanto você está perdendo se você desmata aquela região. Então, estou colocando vários dados que permitem esse planejamento estratégico da gestão ambiental no nível nacional. Aqui são 4 milhões de quilômetros, né? Então, a gente consegue realmente fazer isso. Avançando um pouco, eu vou colocar alguns pontos aqui rapidinho. Você abre aqui para mim, por favor?
colocar alguns pontos relacionados ao avanço, né? A gente fala muito de inteligência artificial, e quando a gente trata de bioeconomia, a gente precisa conhecer aonde estão as espécies. A mesma coisa que eu falei, vamos fazer um empreendimento de bioeconomia na Amazônia. Onde que a gente vai colocar isso? Né? Primeiro, para fazer isso, vamos minimizar as emissões. Depois, sei lá, você quer explorar açaí, você tem que botar a coisa onde tem o açaí, onde tem infraestrutura para você conseguir escoar sua produção, etc. Então, aqui é só uma prova de conceito, não é com açaí, mas é com uma espécie indicadora de degradação florestal que usa uma técnica de inteligência artificial para encontrar essas espécies no meio da floresta. E você consegue fazer isso em larga escala. Você tem as imagens de satélite de altíssima resolução, a gente precisa de satélites com resoluções submétricas para fazer esse tipo de estudo, mas você consegue encontrar essas espécies, né, utilizando técnicas computacionais. E aí, né, aqui é um estudo de pequena escala, mas aqui nós fizemos de grande escala, utilizando os dados de LiDAR, né, que é esse sensor que te dá a informação tridimensional da floresta. E nós fizemos para a Amazônia como um todo, buscando as palmeiras. Né, porque as palmeiras, elas produzem, a gente não classificou as palmeiras, a gente está com outros colaboradores também, tentando classificar as espécies de palmeiras, porque umas produzem frutos, outras, né, produzem fibras. Né? Então, com isso, você consegue identificar regiões na Amazônia, por exemplo, onde você tem maior densidade dessas palmeiras. Se a gente consegue separar as espécies, a gente consegue, então, identificar áreas críticas, né, para estabelecimento de ações visando a exploração, né, dessas não madeireira dessas palmeiras. Né? Então, todos esses estudos, utilizando satélite, eles conseguem demonstrar em larga escala como que é o padrão espacial, né, das emissões de carbono, da ocorrência de espécies, mas dependemos também, né, do conhecimento local, né, para que a gente tenha essa calibração entre os dados do que a gente está vendo no satélite ou num dado de avião aerotransportado, né, com a realidade no chão. Né? E aí, eu quero passar rapidamente também, para terminar, como que a gente concatena, né, essas informações de larga escala, né, todo esse conhecimento, né, baseado em tecnologia, para fazer uma gestão ambiental. E pensando, né, no efeito das mudanças ambientais e climáticas na própria economia nacional. Então, rapidamente, esse daqui é um estudo do Britaldo Soares Filho, né, que mostra o desmatamento, uma previsão do desmatamento até 2050, ele não vai funcionar aqui, né, e um trabalho do Dominique Spratlin, da Universidade de Leeds, que usa o aumento do desmatamento previsto pelo Britaldo até 2050, que chega a cerca de 40% da Amazônia, e faz uma estimativa do quanto de chuva pode ser reduzido se você atinge esse nível de desmatamento. E o que ele mostra é que você pode chegar nas áreas mais escuras a 40% de redução de chuva se você avançar com o desmatamento na Amazônia. E o que é interessante é isso aqui, que aí depois eu peguei o dado do IBGE, do Ministério da Economia, e se você olha a área, né, onde você prevê aquela redução de chuva, se continuarmos avançando com o desmatamento, é uma área onde você tem a sua maior produção agrícola, né, principalmente commodities para exportação, que correspondem a cerca de metade das exportações nacionais, um valor de 500 bilhões de reais por ano, né? E você pode colapsar esse ganho de recursos e de uma forma, eu diria, burra. Porque nós temos também, se a gente olha aqui esse mapa das pastagens brasileiras da Universidade Federal de Goiás, né, do meu colega Laerte, né, do laboratório dele, do LAPIG, nós temos
180 milhões de hectares de pastagem e 40%, cerca de 40%, que é 75 milhões de hectares, estão degradadas, não produzem nada, né? Aí, se você olha, a gente tem 34 milhões de hectares de área produzindo. A gente tem o dobro de área que não produz nada. Aí a pergunta é, a gente precisa desmatar a Amazônia para conseguir dobrar a nossa produção? Não precisa, né? Então, eu acho que esse tipo de informação é muito importante. E com os dados geoespaciais, a gente consegue medir aqui para a Amazônia quanto de área você tem disponível dentro da própria Amazônia para fazer intervenções, né, visando, por exemplo, o aumento da produção de alimentos. Nesse estudo aqui a gente mostra que tem cerca de 200 mil quilômetros quadrados, que é equivalente ao estado do Paraná, que estão disponíveis para a agricultura. E se a gente quiser manter as florestas e só usar a área que não tem floresta, são cerca de 2 estados do Rio de Janeiro que estão lá sem produzir nada, tá? Então, nós temos todo o potencial, né, para, a partir desse planejamento, avançarmos de uma forma bem tranquila, porque a gente tem os dados, a gente tem o conhecimento, a gente tem as formas de integração, e aqui eu coloco o meu sonho, né, que é basicamente, né, você ter, a partir da tecnologia espacial, a geração de informações de larga escala, né, que possam, a partir de uma infraestrutura computacional, né, gerar análises integradas, né, geolocalizadas, e, com isso, né, alimentar esse modelo, né, de visão de mundo, que é o modelo do desenvolvimento sustentável, onde você tem todo aquele conhecimento já referenciado com o conhecimento de especialistas de diferentes áreas. Então, a ciência, hoje em dia, a gente tem que focar na ciência multidisciplinar, não tem como resolver problemas complexos sem ciência multidisciplinar. E com esse entendimento integrado, a gente gerar toda a base tecnológica e científica para alavancar o desenvolvimento, com dados, informações que possam, então, produzir planos, né, as metas e soluções. E aí eu coloquei hoje de manhã 3 pontos. Primeiro, o Estado tem que ter um planejamento estratégico de longo prazo. A gente tem que seguir alguma coisa por 30 anos, 50 anos, para a gente chegar em algum lugar. Temos que ter mecanismos para retenção e atração de profissionais altamente capacitados. A gente está perdendo a nossa mão de obra capacitada para outros países, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos mecanismo para buscar. Eu quero esse cara aqui que é o melhor do mundo nisso aqui para a gente melhorar. A gente não tem esse tipo de mecanismo. Temos que pensar como fazer isso. E, finalmente, investimentos que sejam compatíveis com a qualidade da ciência que a gente realiza. Eu mostrei vários artigos aqui que está publicado na Science, na Nature, a gente está competindo internacionalmente. Mas a gente precisa desses investimentos compatíveis, né, com a qualidade e que sejam continuados. Não dá para cada hora que mudam as coisas, você tira dinheiro, bota dinheiro, tira dinheiro, e você não consegue planejar, né? Então, tem que ser continuados em ciência e tecnologia. Não existe desenvolvimento sem ciência e tecnologia de ponta. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Parabéns, professor Luiz. Excelente apresentação. Na verdade, tivemos aqui 3 exposições fantásticas, né? Cada uma delas com uma mensagem extremamente importante, né? Nós começamos com a professora Patrícia e de tudo que ela falou, né, eu diria que mudanças climáticas e educação está no cerne da nossa discussão aqui. Nós não vamos conseguir avançar, né, e ter um país mais sustentável se nós não começarmos com a base, e a base é a educação.
né? E aí, dentro, inclusive, do artigo que ela coloca, né, na parte das pesquisas, né, não só acadêmicas, mas elas serem transformadas em ação, né? E dentro disso, né, o professor Michael coloca algo extremamente importante. Então, eu vou inverter a frase do professor e vou dizer que polinização é vida, né? De tudo que ele colocou, né, de toda a nossa importância que a biodiversidade tem, e particularmente as abelhas, sem elas, né, nós não vamos ter vida. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí nós terminamos, né, com algo importante, que é a discussão atual, né, que o professor Luiz nos coloca, né? Em primeiro lugar, né, as emissões brasileiras elas estão concentradas no nosso desmatamento. Então, se nós quisermos efetivamente atingir a nossa meta que o Brasil, né, definiu de corte de emissões de gás de efeito estufa, nós vamos ter que preservar as nossas florestas. Mas eu diria que no caso do professor Luiz, ele colocou um fato outro também extremamente importante. Ciência é a solução. Eu não vejo outra alternativa para nós sairmos dessa crise, porque nós estamos passando por uma crise de biodiversidade, né? Nós estamos passando, né, por uma crise educacional, né? E nós estamos passando por uma crise de sustentabilidade, né, no nosso planeta. E com isso nós temos que estar efetivamente gerando esses conhecimentos, né, e fazendo o que a ciência, de uma forma multidisciplinar. Então, todos que estão aqui, né, nesse auditório, aqueles que estão nos acompanhando online, né, não importa se você é biólogo, se você é engenheiro, se você é físico, oceanógrafo, né, meteorologista, né, nós vamos ter que trabalhar em conjunto, porque a mudança do clima não é algo apenas de uma disciplina, mas ela é multidisciplinar. Dito isso, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes, né, aqui para a nossa parte final do evento, né? Temos ainda alguns minutinhos para a gente debater, né? Pergunto, então, assim que os nossos palestrantes sentarem, se alguém da plateia tem alguma pergunta, né, em alguma dessas temáticas, né? Esse é o momento que você tanto esperou, né? Então, manifeste-se, sem problema algum. Alguém? Professora. Bom, em primeiro lugar, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, queria agradecer, né, a excelente apresentação, o aceite. E queria fazer uma colocação para a Patrícia. Você mencionou a, né, tentativa da gente colocar o aspecto de mudanças climáticas dentro, né, das grades aí, né, dos nossos cursos de graduação. Eu acho que, né, você mencionou, a gente, né, acabou dando aula na biologia, a gente pensa muito, né, na biologia, mas você mencionou diferentes cursos, que isso seria interessante. No IB, nós estamos exatamente nesse momento discutindo a grade, né, da graduação, e uma demanda dos alunos é uma disciplina de conservação. Então, eles estão sentindo falta de uma disciplina que aborde aspectos de conservação. Eu queria, né, saber se já existe dentro da própria Unesp, ou se você tem algum conhecimento de universidades que estão, né, se mobilizando para a inclusão dessa disciplina nas grades, e como você acha que seria a aceitação disso nos diferentes cursos? Porque, às vezes, pensando um pouco em áreas biológicas, acaba sendo um pouco mais fácil, talvez, né, de enfrentar uma mudança dessa forma, mas em outras áreas, não sei. Queria saber se você já tem alguma ideia de como está esse processo. Bem, obrigada, Gina, pela pergunta. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente está começando um pouco a trabalhar com essa mais fundo nesse tema, como uma meta, né, do grupo e tudo.
Mas, assim, na parte de conservação, a gente tem essa disciplina na Unesp, então a gente pode conversar disso, especialmente porque a gente também tem um curso de ecologia e tem um laboratório de biologia da conservação, que faz parte desse grupo de biodiversidade que a gente tem lá. Quanto à parte das mudanças climáticas, que eu acho que é mais isso que você quer saber, né? Eu participei de uma discussão na ONU há um ano e pouco, que era exatamente com as universidades e sobre exatamente esse ponto de como integrar essa questão das mudanças do clima para trazer isso em vários, através de muitas disciplinas. Como o Luiz falou, a gente tem que trabalhar agora transdisciplinas, multidisciplinarmente. Então, eu não sei dessa estratégia ainda no Brasil, por isso que eu quero investigar. Mas o que a gente vê é que todas as matérias, para todas as carreiras, é necessária essa informação. E talvez, da mesma maneira que hoje em dia a gente, como biólogo, oferece uma disciplina de meio ambiente, de ambiente, né, vamos dizer assim, de biologia, né, tem diferentes nomes, né, para, por exemplo, para as engenharias, a gente oferece eventualmente para algumas universidades para arquitetura. Eu acho que a gente pode oferecer essa disciplina com diferentes, um pouco com uma conceituação básica, mas depois direcionada para aquela especialidade para cada uma das disciplinas, para cada uma das carreiras dentro da universidade. Então, se é o biólogo, ele tem que entender esse básico que a gente entende também, né? O que é mudança climática, como afeta a biodiversidade, como afeta os ambientes. Mas, por exemplo, se a gente pensar aqui, já indo, por exemplo, que o Michael falou, ou para o Aragão, você vai ver que primeiro você também pode ir para a área de agronomia e eles entenderem como eles vão fazer a produção. E a gente tem um monte de temas, é até difícil escolher o que falar. Por exemplo, solos é um tema fundamental para a mudança do clima. O solo perde carbono, mas o solo pode captar carbono, o solo define se você vai conseguir plantar uma coisa ou não, a degradação do solo afeta como você vai recuperar áreas. Então, você pode dar essa disciplina com o viés necessário em cada uma dessas carreiras. O engenheiro ou o arquiteto, né? Essas que constroem, como é que eles vão construir? Tem que mudar a filosofia de como construir. Pode fazer um negócio bonito, continuar fazendo, mas não vai poder ser todo envidraçado, refletindo calor. Né? A gente tem que pensar em outras arquiteturas, né? Em outras formas. Então, essa questão sustentável, eu acho que é importante. Se você vai falar de economia, mercado de carbono, tudo isso está relacionado a mudanças do clima. O médico, né? Como que ele vai atender as pessoas? Hoje em dia, você vai ter outras questões. Também, eu não falei disso, mas mudança do clima, perda de biodiversidade, efeitos de bordo. O que a gente tem? Novas doenças, sindemias, que eu tive que aprender essa palavra, além das pandemias, né? Ou seja, você tem outros efeitos. Isso acontece na Amazônia por conta do desmatamento, por exemplo, que novas doenças que não estavam aparecendo aparecem, mas também aparecem aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, acho que a gente tem maneiras, talvez pensar em um curso básico com alguns profissionais que vão oferecer essas coisas com certas características que vão oferecer, mas acho que a gente tem que pensar nisso, e acho que se a universidade pensar nisso e formar melhor seus profissionais, a gente consegue fazer com que isso chegue no livro didático das nossas crianças. Tá? Mas eu penso assim, mas eu não vejo ainda uma ação, mas acho que nós, como da universidade, podemos fazer isso conjuntamente. Não precisa ser a Unesp, não precisa ser a USP ou a Unicamp, mas acho que tem que ser uma ação coordenada, mas que a gente tem que buscar, porque é impressionante esse vazio, né? E a gente estava lá falando, por que a gente não tem essa disciplina? A gente tem uma área de pesquisa dentro de um dos programas nossos de pós-graduação, mas a gente não tem uma disciplina que chame mudanças climáticas. Eu falo de mudanças climáticas a minha, mas a gente não tem uma disciplina geral, por exemplo. Acho que tem como a gente trabalhar nisso, sim, e tem exemplos de universidades fora que estão fazendo isso, Reino Unido, né, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Então, tem diferentes abordagens aí que dá para a gente aprender e sair. Né? Não querer reinventar a roda, mas fazer para a nossa realidade.
Acho que tem que deixar ligado. Alguém mais da plateia? Professora. Bom, muito obrigado por todas as apresentações, foram realmente assim esclarecedoras. Referente à questão lá da educação, eu também fiquei chocada de saber de que, em geral, não existe esse tipo de curso, esse tipo de menção, e possivelmente a coisa deveria ir lá mais lá ao ensino fundamental. A questão das abelhas, eu fiquei espantada. Sinceramente, fiquei espantada e fiquei muito impressionada com a pesquisa de vocês. E de novo, é uma questão que, em uma dessas, como fazer essa conscientização, no sentido de que quando as pessoas pensam abelha, a primeira coisa que se pensa é na mel. E como você mostrou, a mel é ótima, etc., mas é o menor dos problemas, sim? A pesquisa que vocês fazem, nós também trabalhamos com câmaras termais, com esse tipo de imagens que você mostrou, e efetivamente os efeitos de poucos graus de temperatura são realmente impressionantes, sim? E a pesquisa do INPE, a minha pergunta vai, você mostrou que efetivamente nós temos as ferramentas, nós temos a informação que vocês têm é preciosíssima, além do mais, sumamente tecnológica, 2 metros de resolução nesse tipo de satélite, é uma coisa que é impressionante. Agora, como que se faz, ou como que se poderia fazer essa conexão entre todo esse conhecimento, essa enorme tecnologia, com, por exemplo, toda a questão governamental? Nós sabemos de que teve uma época em que os diálogos estiveram completamente cortados, propositalmente, inclusive, e as consequências foram terríveis, sim? Então, a formação de quadros, mas que esses quadros estén infiltrados nos governos e tudo mais, é fundamental. Não adianta que só estejam, por exemplo, dentro dos claustros da universidade, sino de que cheguem a estar efetivamente infiltrados como quadros governamentais, sim? Não simplesmente aquela coisa que é da gestão temporal. Bom, obrigado. Pergunta extremamente difícil de responder, mas a gente pode tentar construir aqui um pensamento. Bom, primeiramente, eu acredito que para conseguirmos avançar com esse planejamento da gestão ambiental no país, a gente precisa de uma política de Estado de longo prazo, certo? Então, a gente precisa ter um plano de como atacar essas áreas críticas, conhecendo as suas localidades e por um longo espaço de tempo. Agora, como que se implementa um plano desse? A gente precisa ter uma estabilidade, né, do país para que esses planos não sejam desconstruídos. Eu vejo que, por exemplo, os institutos de pesquisa, eles são formados por profissionais que são concursados, né? É uma camada do Estado que, teoricamente, é estável, né? É uma camada do Estado brasileiro que não deveria ser afetada pelas instabilidades de mudança de governo, né? E, pela minha experiência, né, eu estou há 10 anos no INPE, pelo que eu vi do que ocorreu até hoje,
né, nós conseguimos, né, ultrapassar, né, passar várias crises, altos e baixos, provendo a informação, por mais que existisse um ceticismo e ataques, né, nós conseguimos continuar provendo essa informação, mantendo o status do país, pelo menos na parte de reportar a informação de forma transparente para o mundo como um todo, né? Então, só que essas instituições, aí que vem, eu acho que o passo à frente, essas instituições que têm esse corpo de servidores, funcionários de Estado, eles, de alguma forma, eles têm que ter algum nível de independência do governo para que você consiga fazer a manutenção dessas ações. Por exemplo, orçamento, né, é um problema, né, que apesar das pessoas trabalharem para o país independente do governo, o governo ele pode fechar a torneira e afetar as suas atividades, né? Então, deve-se existir um nível de independência, assim como os próprios profissionais. O governo pode não fazer concurso público e simplesmente você vai minando aquele instituto. Então, tem que ter, por exemplo, mecanismos de contratação de profissionais que estejam atrelados aos funcionários de Estado, mas que não seja concursado, por exemplo, para atuar em projetos e tal, porque existe um potencial muito grande de assimilação e possibilidade de buscar recursos externos. Só que o sistema ele é travado de uma forma com que você tenha muita dificuldade para fazer isso. Então, eu acho que esses gargalos, se eles forem resolvidos, nós teremos, então, a construção do Estado brasileiro, ele já tem esse layer de profissionais que é independente de governo. O problema é como fazer funcionar isso de forma que não seja afetada pela instabilidade governamental. Então, tem, acho que, alguns pontos. Facilitar a assimilação de recursos externos de uma forma mais independente, contratação de recursos humanos também de uma forma mais independente e que seja seguro, lógico, para o Estado, mas que se mantenha as atividades desses servidores de Estado e que não sejam servidores de governo, né? Então, acho que isso aí basicamente são os dois pontos principais. Obrigado, professor Luiz. Eu tenho uma pergunta para o professor Micael, né? Nós, em função do aquecimento médio da atmosfera, a gente tem visto que, ano a ano, diversas espécies têm desaparecido, sumido do nosso planeta. E, ao olhar os trabalhos que vocês têm desenvolvido com relação às abelhas, inclusive com a sensibilidade, e essa sensibilidade é importante, porque dentro do contexto da mudança do clima e dos eventos extremos, o que nós temos visto é exatamente, né, essa grande, a gente chama de gradiente, né, de temperatura, de um dia para o outro. E aqui em São Paulo, nós temos visto isso muito, né? E aí, uma outra coisa é que, na verdade, esse aumento de temperatura não é uniforme. Tem regiões que aumentam mais, outras que aumentam menos. As abelhas, você acredita que elas vão conseguir se adaptar com esse novo patamar do clima e elas podem sentir que uma região é melhor para elas se adaptarem e elas podem migrar, ou elas ficam fixas e desaparecem só naquela região que elas permanecem? Tá certo? Tá. Pensei que... obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante e importante de pensar, porque existem várias estratégias das abelhas de poder migrar, né? Tem esses grupos de abelhas solitárias, então a grande maioria das abelhas são abelhas solitárias que não fazem ninho, que tem apenas a fêmea que faz o seu ninho.
produz a sua cria, mas não temos uma colônia em si, né? E elas têm uns raios de voo de vários quilômetros. Então, essas sim, eles poderiam ter a possibilidade de migrar, acompanhar com mais facilidade essas mudanças e ir para outro canto. As abelhas sociais brasileiras, que são as abelhas sem ferrão, eles têm um grande problema. Para criar uma nova colônia, elas migram de um lugar para outro, uma parte da colônia. Isso acontece, sei lá, 10, 20, 50 metros. Tem relatos de 100 metros. Né? Então, se uma colônia vai 100 metros a cada vez para um novo lugar, para construir esse novo ninho, esse processo é muito lento, muito devagar. Então, a migração, as mudanças, o maior problema são essas mudanças muito rápidas, né? Porque mudanças de clima, aumentos e diminuições de temperatura havia ao longo do tempo evolutivo, mas o grande problema são essas mudanças rápidas, né? Que elas realmente não vão conseguir acompanhar de forma bem sucedida essa migração, porque, por exemplo, esses mapas que mostram uma espécie ela vai ter um habitat mais adequado em tal lugar, mas como essa espécie vai desse lugar para esse lugar? Se ela precisa se ela vai 100 metros por ano nessa direção, então isso é mais complicado de realizar para várias espécies. Então, eu acho que existem algumas espécies que vão conseguir acompanhar melhor, não completamente, mas acompanhar melhor, e outras espécies que com certeza vão sofrer mais com esses impactos climáticos. Né? Ok, muito obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta. Alguém? Lá no fundo. Muito bem. Para encerrarmos a nossa sessão. Olá, bom dia. Gostaria de agradecer, né, aos palestrantes, à USP. Eu sou aluna de gestão ambiental, então, para mim, essas palestras são extremamente importantes. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Luiz. Eu queria saber a sua opinião, porque, igual o senhor havia mencionado, sobre a fuga de profissionais capacitados, por exemplo. Vejo muitos cientistas saírem do Brasil na área ambiental, né, para, enfim, mestrado, doutorado, oportunidades. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o futuro da gestão ambiental aqui no Brasil e como o Brasil, daqui a uns anos, qual o papel dele, sendo um país biodiverso, nessa questão de ciência ambiental e de forma positiva, assim, nesse cenário. Se o senhor puder responder, se entendeu? Não, acho que é ótimo, né? Foi o que eu falei no começo da palestra ali, né? Acho que a gente tem que realmente pensar no Brasil como uma potência ambiental, né? Nós somos uma potência ambiental, a gente tem que pensar no Brasil como uma potência ambiental que detém tecnologias e recursos humanos de excelência para ditar como se faz a gestão ambiental para o mundo, né? Em relação à sua pergunta, eu acredito que a parte da gestão ambiental, ciências ambientais, é provavelmente uma das carreiras mais importantes, né, para que isso seja consolidado no futuro. É lógico que existe uma necessidade, né, de profissionais de outras áreas, como eu mostrei na minha palestra, a parte de computação aplicada, né, você tem, que vai cair no que a gente estava discutindo da ciência multidisciplinar. Para fazer desenvolvimento sustentável, você precisa de profissionais, integração de conhecimento de profissionais de várias áreas. Mas, com certeza, uma área central para isso é a gestão, a área ambiental como um todo, não vou falar só da gestão, né? Mas profissionais na área ambiental para conseguirem estruturar, né? Conseguirem fazer esse planejamento de quais tipos de ação, quais tipos de tecnologia devem ser aplicados para cada caso.
né? E, finalmente, falando, por exemplo, da evasão das pessoas, eu acho que não é um problema os estudantes, né, irem para fora para se capacitar no mestrado, doutorado. Na verdade, eu acho que é até importante, né, porque você tem a visão de como funciona outras universidades e outros institutos que funcionam bem. Eu prefiro, eu sugiro até para os meus estudantes, que eles façam isso durante o pós-doc, porque eu acho que durante o pós-doc, quando você está fora, você é parte do staff da universidade. Então, você é um profissional dentro da universidade, então você participa de reuniões, né, com os docentes, com todo mundo, você está fazendo cientista, você faz parte da gestão da própria universidade. Então, mas só que eu tenho que sugerir também para eles voltarem, para aplicar aquele conhecimento aqui. E aí que vem o problema até relacionado à questão da professora, né, anteriormente, que é quais os mecanismos que nós temos para agilizar e facilitar a contratação dessas pessoas, que eu coloquei no final da minha apresentação. O Brasil não tem mecanismos de atração de cérebros. A gente não tem mecanismo nem para atrair quem saiu daqui. A gente gastou um dinheirão para formar e dar de graça para os estrangeiros, um profissional altamente capacitado, e a gente também não tem capacidade de atrair estrangeiros, expoentes fora do país para implementar alguma área nova dentro do Brasil que a gente não tem. Então, eu acho que isso são questões que devem realmente ser pensadas para que a gente possa avançar. Mas as ciências ambientais, eu acho que já era, né, uma área do futuro e cada vez mais ela terá uma relevância muito maior quando conseguirmos, né, expandir essa visão do desenvolvimento sustentável nacional. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área muito importante. Ok. Bom, acho que nós estamos chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer ao professor Marco, ao professor Patrícia, ao professor Luiz, né, não só pela pontualidade, mas pela brilhante exposição. Eu acho que realmente, né, dentro do tema, né, USP Pensa Brasil, eu acho que vocês trouxeram exatamente os pontos que nós precisamos pensar, né, e vocês colaboraram com isso. Dito isso, né, eu não sei se a nossa pró-reitora gostaria de falar alguma coisa, se não, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, as perguntas, agradeço ao pessoal que está online, né, e eu tenho certeza que se tiver outras dúvidas, vocês podem entrar em contato com a pró-reitoria e elas passarão as perguntas para os nossos palestrantes. Dito isso, muito obrigado, um bom dia para todos, e vamos continuar pensando no Brasil, né, porque o Brasil precisa muito de todos nós. O Brasil precisa de educação, de ciência, né, e de preservação da nossa biodiversidade, que é tão rica. Obrigado e bom dia.